A questão é, eu já estou aqui há 20 anos e se eu tivesse aprendido isso em 2000, quando eu cheguei, hoje eu não precisaria mais trabalhar. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio aqui do Tracecast e hoje nós vamos falar sobre real estate, para quem está no Brasil aí, é sobre o ramo imobiliário. E para isso nós trouxemos um cara que domina demais o assunto, já trabalha há um tempinho bom no ramo, que é o Luciano Souza, mais conhecido como Luke Souza. E aí, Lu, beleza? Beleza, Rafael. Então, obrigado pelo convite aí, me senti honrado de ter sido convidado. Espero que o meu conhecimento, vou dividir hoje, seja a benefício para os seus ouvintes. E quero também agradecer a Luana que foi a nossa ponte que nos conectou. Com certeza. Obrigado, Lu, obrigado, Rodrigo. Eu espero poder ser bênção na vida de vocês também. É isso aí, falou bonito, falou bonito. Antes de começar, só falar rapidinho dos nossos patrocinadores, né? E que é a Dessa Construction. Então, se você precisa construir ou reformar uma casa, qualquer coisa que você precisar referente a isso aí, tem o pessoal da Dessa, que é o Breno, tá lá, o Instagram deles é Dessa Construction, DESA Construction. Então, vocês entrem em contato lá, vocês vão ver a foto dos trabalhos que eles fazem, que realmente é do básico, né, ao acabamento. Vocês vão ver que o cara é top, mais de 20 anos aí de conhecimento no ramo, tem uma equipe fantástica. Então, o que vocês precisar, bate um papo lá com o Brenão e fala que conheceu aqui no Two Ways, que ele vai dar um descontinho para vocês também. E o nosso outro patrocinador é o pessoal da Firing Up. Então, se você não está muito contente com o seu corpo, quer só dar uma melhorada na sua saúde mesmo, entre em contato com o pessoal lá, é Firing, né, de luta, Firing Up. O pessoal tá em Marlboro, o estúdio, e lá você vai fazer um personal bem diferente, que lá eles trabalham com luta. Então, se você estiver meio estressado, você vai descer porrada no Ricardo lá, que fica segurando o saco de pancada lá. Então, entre em contato com eles, fala que achou também aqui no Two Ways, beleza? Agora a gente vai voltar aqui pro Luciano. Então, Luciano, conta pra gente aí um pouquinho da sua vida, conta aí como que você chegou aqui, quem que era o Luciano do Brasil, de onde você veio do Brasil, conta um pouquinho pra gente, dá uma resumidinha pra gente já chegar aqui nos Estados Unidos e falar da sua jornada aqui. Então vou ter que falar a minha idade hoje, né? Ah, só se você quiser. A gente coloca um pip. Pronto, vamos fazer isso. Fica só nos 29. Então, Rafael, minha jornada, 40 anos de idade, já estou aqui na América há 21, então já passei aqui mais tempo na América do que no Brasil. No Brasil, nasci numa cidade pequena do interior do Paraná, chamada Cruzeiro do Oeste. Morei lá até os 12, dos 12 aos 19, mudei para Londrina. E ali iniciou a minha vida de adulto, né? Eu tenho muito mais lembranças de Londrina, por isso que eu considero a minha cidade natal, que é onde eu criei raízes, né? E com 19 para 20 anos vim para a América, desbravar aqui esse outro continente, essa outra língua, outra cultura, e me fiz desse país a minha própria nação agora, né? E quando você chegou aqui, o que você fez? Qual foi o pensamento seu assim? Porque em 2000 você não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? Hoje eu falo assim, vou para os Estados Unidos, tá bom, então eu vou trabalhar na construção, vou trabalhar isso, vou trabalhar aquilo. E lá? Até porque eu não ouço muito falar de paranaense aqui, cara. Não tem muito, quase não tem, né? Então, eu fui privilegiado em relação a isso, porque eu tinha 2 irmãs aqui e um irmão, que vieram um ano antes. Então, eles já mandaram informações, fatos, né, que a forma de viver aqui, a jornada de trabalho. E então, quando eu já vim ciente do que me esperava. Como eu estava na idade de ir para a faculdade no Brasil, então eu estava com todo aquele ânimo de passar no vestibular, ir para uma faculdade. Sempre foi meu sonho ter um diploma. E não só ter um diploma, mas fazer desse diploma, obter o conhecimento necessário e um dia ter uma carreira de sucesso. Sempre sonhei muito alto, até mais alto do que a minha própria realidade. E um dos meus motivos que eu saí do Brasil foi porque ia ser mais difícil eu galgar os meus sonhos lá. Então, quando saiu o meu visto, eu já não pensei 2 vezes. Já dei o meu aviso no meu trabalho, porque eu já tinha feito as contas, porque eu não tinha passado na universidade estadual, eu ia ter que pagar uma universidade particular. O meu salário ia ser o suficiente para cobrir a universidade, o transporte e a alimentação. Então eu ia ter que viver praticamente 4 anos para pagar a universidade e me manter. Isso ainda, se a minha mãe falar, filho, pode ir, eu banco as despesas da casa, né? Então, quando saiu o meu visto,
Eu já dei o aviso prévio na minha companhia na hora, porque eu vi que a oportunidade de vir para cá, baseado também no que os meus irmãos já tinham me alertado, seria muito mais vantajoso para mim. Então eu vim com visto de estudante. Pela idade que eu tinha, minha irmã conseguiu uma escola onde tinha um intercâmbio estudantil. Eu vim fazer um programa de 1 mês, um intensivão todos os dias. Morei na casa de uma família americana, na Flórida. E ali foi aonde os meus olhos foram abertos novamente. E ali eu voltei a sonhar sonhos altos. Eu vi que tinha a possibilidade. Então, chegando aqui no estado de Massachusetts, fiz aquilo que todo brasileiro chegava naquela época com vontade. A gente não tinha opção. A gente chegava e, como tinha falta de informação, a gente normalmente pegava o que o parente já estava aqui fazendo, ou um amigo, era tudo por indicação. Interessante. Então, meu irmão e meu cunhado já trabalhavam na área de restaurante. Eu fui trabalhar em área de restaurante. E não era a área que eu nunca pensei que eu pudesse fazer aquilo. Mas não tive opção, né? Eu tive que arregaçar as mangas e fazer, até porque eu tinha que pagar a minha irmã pelo custo de viagem, o custo do curso que eu fiz, né? Então ela me deu um período para eu pagá-la, mas eu sabia que eu tinha responsabilidade disso e mais as despesas de viver no país. E ali fui galgando o meu espaço, né, dentro do restaurante, arrumei um emprego numa lanchonete e o patrão foi me dando oportunidades, eu comecei lavando pratos. E com 6 meses de loja, eu já cresci ao ponto de cuidar da frente da loja. O meu inglês foi melhorando ao ponto que ele confiou que eu fechasse a loja para ele todos os dias. Então ele ia embora 2 da tarde e eu ficava das 2 até as 6 trabalhando sozinho, atendendo telefone, atendendo o cliente. Foi algo que melhorou demais a minha estima, me deu toda uma confiança, porque, querendo ou não, o resultado acaba melhorando a sua estima, né? Com certeza. E nesse trabalho em si, eu cheguei num período... Isso acho que foi algo de Deus, porque quando eu cheguei, existia uma lei que ela tinha sido assinada, acho que em 97, pelo Clinton, porque no país, naquela época, estava tendo um superávit de trabalho, não tinha pessoas para fazer trabalhos subalternos. Sim. Então, o Clinton decidiu assinar a lei para todos os imigrantes ilegais naquela época, porque ele estava precisando de pessoas para trabalhar no Dunkin', trabalhar em restaurantes, porque o americano tinha a opção de trabalhar em empregos melhores. Sim, com certeza. E naquela leva ali, ele não teve gente o suficiente, então ele estendeu a lei para quem estivesse no país até o dia 31 de dezembro de 2000. Eu cheguei dia 18 de novembro de 2000. Nossa, entrou lindão. Ai, que delícia. E aí ele deu para nós, para quem estivesse no país, um período até o dia 15 de abril para que você desse entrada no processo. Rapaz, eu tinha chegado aqui em Massachusetts em dezembro, dia 18, 19 de dezembro. Então foi aquela correria contra o tempo para eu arrumar um emprego na área que estivesse tendo necessidade de mão de obra, para que o patrão assinasse, fosse o responsável por você, até você pegar seus documentos. E aí, em janeiro, eu arrumei esse trabalho, que eventualmente o meu patrão veio assinar. Então eu mostrei meu trabalho, lavava louça igual um profissional. E aí, quando foi assim, na última semana, eu chamei um rapaz para me ajudar a traduzir para o patrão, né? Que ele já estava aqui há mais tempo. E eu falei, fala para ele lá que eu preciso que ele assina para mim, se ele pode. E ele foi lá, traduziu, o patrão na hora falou, não, eu assino para você, assim como ele já estava assinando para outros 3 lá também. Enfim, ali começou a minha jornada, né? Ali eu trabalhei, aprendi muito, convivi muito com americanos, o meu inglês foi melhorando e eu também, obviamente, eu fiz um pacto comigo mesmo, que eu tinha que aprender a falar inglês, porque o mínimo que eu podia fazer é aprender a língua da nação e aprender sobre a cultura da nação. Sim. Então, eu me fiz um propósito de trabalhar só de dia e ir para a escola à noite. Então, no meu primeiro ano de América, eu trabalhei todos os dias nessa loja. E à noite, segunda e quarta, eu ia numa escola. Terça e quinta, eu ia numa outra escola. Eu queria compactar o tempo. Eu precisava otimizar e desbravar essa nação. Eu já entendia que o conhecimento ia ser libertador para mim. Hoje eu estava lavando louça, mas o meu sonho era de ser o presidente de uma companhia. Então eu comecei a dar os passos em rumo a alcançar os meus sonhos, né? Sim. E quanto tempo demorou para você conseguir colocar o seu plano em prática?
Olha, o plano em si foi executado desde janeiro. Não, eu falo assim, o plano da... Porque você falou assim, minha primeira etapa é o inglês, você ficou um ano nessa vida indo de segunda e quinta numa escola, segunda e quarta nenhuma, terça e quinta na outra e trabalhando a semana inteira. O que você ficava 24 horas praticamente treinando inglês, porque no restaurante você é inglês o tempo todo. Então você fez, né, um overtime aí, Sim, né? foi. Olha, pelo que eu me lembro, assim, foi mais ou menos um ano. Aquele um ano nessa pegada de trabalho e escola e mais isso que você está falando, que é o convívio com o americano, que esse não tem escola que vai te ensinar. Exato. Então, com um ano, eu já tinha confiança o suficiente que eu já comecei a trabalhar de garçom no restaurante americano. Olha. Então, com um ano, eu já fui contratado, fiz uma entrevista com um patrão, um gerente que viu que eu tinha algum potencial para atender mesas, atender clientes americanos num restaurante americano. Olha, que interessante, cara. Pô. E você ficou quanto tempo nisso aí até você começar a trabalhar com real estate? Alright, então, foi de 2000 ali, o comecinho de 2001, até 2004. Eu mudei de empregos, em 2003 eu fiz uma outra entrevista numa outra companhia e ali eu já entrei como gerente daquela companhia, então eu trabalhei ali mais 2 anos e estava indo tudo bem. Eu não gostava necessariamente do trabalho, porque não era aquilo que eu me via fazendo, mas a exposição a uma clientela nova, a uma expectativa nova, porque a partir do momento que eu entrei naquela companhia, o meu patrão depositou em mim confiança de folha salarial, fazer o schedule das pessoas. Tinha mais de 20 funcionários. Então eu tinha que não só fazer o meu trabalho, como tomar conta também do andamento da loja, né? E ele queria que tudo andasse com a perfeição de um relógio suíço. Então todo dia, toda semana a gente tinha que sentar, eu tinha que prestar contas para ele, ele vinha com os relatórios, por que fulano de tal trabalhou mais horas. Então tinha toda essa pressão, mas dentro dessa pressão eu vi que a minha capacitação tinha melhorado. Imagina, eu não sabia nada 4 anos antes, 3 anos antes, e agora eu já me vi numa posição onde é esperado algo de mim e eu consegui desbravei o medo, eu tive que conviver com o americano, eu tinha funcionários mais velhos do que eu, na época eu tinha 23 anos, então eu tinha que ser o chefe de uma pessoa de 40, 50. Caramba, E não é algo fácil, mas é uma técnica, você aprende a como lidar com as pessoas, cada um tem uma personalidade, você aprende a extrair de cada um o melhor que eles têm para oferecer. Foi um crescimento fenomenal, até hoje eu trago coisas daquela experiência para a minha vida hoje. Caramba, cara. Aí quando foi em 2004, um grande amigo meu, Rodrigo Azevedo, inclusive ele é corretor de imóveis. Olha. Ele trabalha pro Pablo Maia lá de Framingham. A gente era muito amigo e ele falou, Luciano, o Pablo está abrindo uma companhia que vai ser uma financiadora. Ela vai ser uma representante de bancos para conseguir financiamento para compra de imóveis. Por que você não tenta trabalhar lá? Aí aquilo despertou algo em mim, né? E eu conversei com o chefe na época, né? E agarrei aquilo com as 2 mãos. Na época, eu sou muito cuidadoso com o dinheiro, sempre fui, nunca gastei mais do que eu ganhava. Então eu tive a possibilidade de sempre guardar dinheiro, mesmo ganhando o mínimo da época quando eu cheguei. Então quando teve essa possibilidade desse trabalho, era um trabalho 100% comissionado, não tinha salário base. Foi algo assim que eu apostei realmente no meu talento. Eu falei, não, eu acho que eu dou conta disso. Eu tenho o poder mental, a capacidade mental de aprender esse trabalho e depois oferecer algo para a comunidade. E aí agarrei, pedi as contas no outro trabalho, porque também eu eu tinha chegado no meu limite. Sim. Eu já tinha alcançado o teto daquela posição e não teria mais para onde ir. Então eu já me senti limitado. E com essa nova perspectiva, eu vi que não tinha teto. Era algo que era comissionado. Por um lado, eu não tinha um salário base. Por outro lado, eu também não tinha um salário... Teto. Você não tem teto. Exato. E eu me sinto que eu sou uma águia. Eu preciso voar. Eu preciso estar lá fora voando. Que foi o que eu encontrei nessa profissão agora de real estate. Mas aí eu comecei a fazer no quê? Na parte do financiamento primeiro. E, Rafael, pensa num trabalho que não te dava um salário, mas te dava um benefício mental. Eu ia para casa todos os dias com a mente a 1000 por hora, de tanta informação nova. Foi como no meu primeiro ano de América, que eu aprendi, sei lá, talvez 3.000 palavras em inglês,
e o meu cérebro estava constantemente processando informações, eu tive a mesma impressão quando eu iniciei na parte do financeiro. Porque imagina, uma linguagem nova, eu estava lidando agora com advogados, com pessoas de underwriters de banco, com representantes desses bancos que vinham toda semana, a gente sentava numa sala de conferência como essa, e eles vinham e davam os treinamentos. Eles vinham falar sobre o banco deles, as guidelines que o banco tinha. Então, quando eu tivesse um cliente, eu já sabia exatamente aonde aplicar o financiamento do cliente. Porque eu sabia que cada banco oferecia. Tem banco que oferece para pessoas que têm o crédito um pouco mais baixo. Tem outros bancos que nem olham para pessoas que têm o crédito mais baixo. Então, a gente já vai sendo treinado para você otimizar o seu trabalho. E fiquei ali nessa empresa 1 ano. Aprendi tanto, tive uma exposição com pessoas que outrora eu nunca tinha tido contato. Aprendi linguagem nova, o linguajar. Imagina que no Brasil você tem 7 anos, você tem um linguajar. Aí você vai para a escola com 18 anos, você acoplou muito mais palavras no seu vocabulário. Então você fala de um jeito mais erudito, né? Então eu pude aprender isso, palavras diferentes em inglês baseado no mundo financeiro. A minha mente ia a 1000 por hora. Imagina. E na época eu estava namorando o que veio a ser a minha primeira esposa e eu lembro que eu ficava assim empolgadíssimo com ela. Eu falava tudo o que eu estava aprendendo, eu queria dividir com alguém que era algo fenomenal, muito novo para mim, né? Sim, total. E passei ali 1 ano, treinei, aprendi bastante, ajudei bastante pessoas. E através da minha ex-esposa, ela me apresentou um rapaz que tinha um escritório da RE/MAX. A RE/MAX é uma companhia que vende imóveis também. Ele tinha um escritório lá em Marlboro. E aí um dia eu fui conversar com ele para ouvir o que ele tinha para dizer, né? E o Humberto dividiu o escritório dele com o pessoal que fazia também o financiamento, no mesmo escritório. E quando ele me fez a proposta de vir trabalhar com ele, eu pensei assim, talvez eu poderia fazer o curso de corretor, e aí eu e a minha esposa poderíamos trabalhar juntos, né? Aí eu falei para ela, você quer fazer o curso? E se você passar no teste, você vira corretor e eu faço a parte de financiamento. A gente une os dois. Praticamente vamos trabalhar com os mesmos clientes, mas fazendo as duas áreas. E aí ela gostou da ideia, mas ela falou assim, então vamos nós dois fazer o curso e quem passar no teste vira corretor e o outro... Fica... Porque naquela época não precisava de licença para ser mortgage broker. Você não, um mortgage originators que eles falam, né? Então acabou que a gente fez o curso, eu passei no teste, ela não. E aí eu me virei corretor. Isso foi em 2005. Nossa. Aí então, a partir de 2005, a gente trabalhava no mesmo escritório e eu fazia a parte da corretagem e ela a parte do financiamento. Mas como a gente trabalhava juntos, acabou que eu estava envolvido nos dois. Tudo. O que me ajudou bastante, porque naquela época não existia a facilidade, a praticidade da internet. Era tudo por fax. Nossa! Então, às vezes, ficava dias até a gente receber a oferta assinada, né? Hoje em dia a gente faz tudo eletronicamente. Celular, 2 minutinhos. Tudo. Então era muito mais cômodo para mim porque eu já sabia das duas partes. Às vezes eu recebia uma dúvida e eu já sabia da resposta. E ali fomos trabalhando de 2005 até 2008. Trabalhamos muito bem. O mercado imobiliário estava numa ascensão. Naquela época existia... Os bancos que existem hoje, naquela época tinha muito mais bancos e eles faziam um programa de empréstimo de dinheiro que a gente chamava de subprime lending. Subprime está abaixo do prime. Ou seja, o prime é o bom. O que está abaixo, eles não tinham muitas guidelines. Era qualquer um, batia na porta deles, eles toma aqui uma carta de crédito, pode ir comprar a casa. Então o mercado estava super aquecido. Super aquecido. Só que a facilidade foi tanta que acabou que o negócio perdeu a estribeira e... Os juros, na época, tinha a facilidade de fazer os juros variados. E os juros variados, depois de 6 meses, ou 12 meses, ou 3 anos, ele começava a variar. E quando começou a variar, ele subiu numa rompante. Ali, pessoas que, por exemplo, devia 400 mil, passou a dever 500 mil. E com aquela flutuação, a casa que ele comprou por 400, agora vale 250. Então estava todo mundo upside down no mortgage. A casa valia menos do que a dívida. Muita gente decidiu parar de pagar e acabou sendo despejado da casa, teve foreclosure, né? Teve todo aquele processo do banco retomar o imóvel. Uma vez que você não paga, a casa é do banco, né?
Entendi. Então, quando foi em 2008 para 2009, houve no mercado americano e que afetou o mundo todo, que foi o market crash. É o crash, né? Que afetou a bolsa de valor, afetou o mercado financeiro e também o imobiliário. Principalmente, foi. Nessa época a gente tentou manter o escritório aberto por mais um ano, não fiz mais nenhuma venda, nada, tudo parou. E a gente tinha um certo estilo de vida que a gente pensou assim, não, vai voltar, e nunca voltou. Então, a gente foi comendo as finanças. Chegou um ponto que o meu chefe, o meu patrão, falou, Luciano, não tem condição de manter o escritório aberto mais, a gente está pagando para ficar aberto. E os clientes não vêm, ninguém retorna, ninguém quer comprar nada, não tem negócio. Fechou o escritório, aí foi a minha segunda lição de América, né? Eu tinha chegado todo aquele período de adaptação, de desbravar, de conhecer o país. Agora, em 2010, eu me encontro numa situação onde eu tenho que começar de novo. E eu fiquei naquela expectativa que o mercado ia ter a reviravolta e fui continuando vivendo a minha vida como se fosse voltar mesmo, né? Ai, caramba. Aí, Rafael, quando eu me vi, eu estava endividado, perdi tudo. Meu carro foi tomado, meus cartões foram tomados, eu fiquei com uma dívida, eu estimo, porque eu nunca somei, em $90 mil. Sujei meu nome. Então teve todo um processo depois que eu tive que fazer para arcar com tudo isso, limpar tudo e recomeçar. Aqui na América, se você suja seu crédito, você fica anos até recuperar sem poder. Coisa, né? Então eu passei por todo esse processo. Perdi, no caso, a minha família, a minha esposa. Eu tive que realmente começar do zero. Então eu tive 2 começos na América. Nossa, e esse segundo é o pior, porque, rapaz, nesse segundo você já tinha construído um alicerce, cara. Você já tinha tudo aí. E, rapaz, esse aí é o... Foi, mas olha, essa é a lição que eu quero deixar para os seus ouvintes hoje. Porque 2000 não foi fácil. Mas eu cheguei com sonhos, com força para desbravar tudo e qualquer coisa que tivesse à minha frente. Em 2010 já foi mais difícil porque talvez eu me coloquei na posição de um advogado que chega do Brasil hoje, uma pessoa que já teve um título no Brasil, uma graduação, já teve um salário, aí a pessoa tem, por algum motivo, isso foi tirado dela lá, ela teve que vir para cá. Então tem um processo de reajuste, de readaptação, de você se convencer que você não é mais aquilo e você ter que começar do zero. É muito mais fácil alguém que chega no zero para recomeçar. Não. Né? Então eu passei por esse período, eu passei 1 ano em depressão profunda. Caramba, em depressão profunda, eu não tinha forças, eu perdi o meu inglês, eu não conseguia falar mais inglês, eu não tinha nenhuma confiança em mim. Eu perdi toda a minha self-esteem, eu não tinha coragem de ir num restaurante e falar assim, me dá um emprego, eu sei fazer o trabalho. Eu não tinha. Eu fiquei mais 1 ano comendo todo o meu dinheiro, até chegar uma hora que não tinha mais. Chegou no fundo ali, velho. O pote de dinheiro secou. E naquela hora foi a hora que entrou força em mim, porque eu vi o fundo do poço, né? Então foi aquela hora que eu perdi o meu apartamento, perdi meu carro, perdi a esposa. Aí você encontra uma força sobrenatural dentro de ti que você acha que nem tinha, né? Então ali foi em 2011, quando eu consegui ter força de me levantar e me convencer de que o seu valor não está atachado no seu título, não está atachado no salário que você tinha. O seu valor é o que está dentro de você. Lembra daquela força que você tinha lá em 2000? Ela está dentro de você. Só deixa ela transparecer. E aquilo ali eu acordava todos os dias e começava a falar, chega de sofrer, você está com a força dentro de ti. E eu comecei a mover devagarzinho. 2011 foi um ano difícil, eu fiz praticamente para sobreviver. Aí em 2012 eu arrumei um emprego em Marlboro, num hotel bacana lá, através também de uma indicação. Eu sempre tenho alguém que me indica, né? E já cheguei nesse hotel bem recomendado. A chefe fez uma entrevista comigo e já me contratou no mesmo dia. Só que ela não tinha muito trabalho. Ela falou, eu só tenho como se fosse um part-time, né? Era 3 vezes por semana. Aí eu falei, não tem problema, eu pego 3, eu já tenho um outro part-time, juntando os 2. Já dá um. Já, e aí eu mostro o meu trabalho, né? Até porque o meu amigo falou, Luciano, esse hotel é muito bom. Eu trabalhava num outro hotel junto com ele, e o hotel era totalmente desorganizado. Ele sempre falava do outro como se fosse assim, lá você vai gostar de trabalhar. E foi realmente.
Comecei lá devagarzinho, fui conquistando o meu espaço. De repente eu estava trabalhando no café da manhã e no almoço. Passou do café da manhã para o almoço e para a janta. Eu fiquei assim mais de 2 anos só trabalhando de café da manhã, almoço e janta. Eu trabalhava das 5 da manhã até as 10, das 10h30 até a 1, que daí eu fazia o café da manhã e o almoço. E à noite eu voltava às 5 horas para fazer a janta no bar, até 11 horas. Ia para casa, tomava banho, dormia, voltava no outro dia às 5 horas. Nossa. Mas aquela vontade, aquela gana, aqueles sonhos que eu tinha de antigamente, voltou a reviver dentro de mim. Mesmo eu fazendo um trabalho que não era o ideal para mim. Mas eu vi aquilo uma forma de voltar a caminhar, né, para os meus goals. E ali, trabalhei ali 2012, 2013 e consegui juntar um dinheiro. Eu só fazia para trabalhar também, eu não tinha tempo nem para sair de casa. Viver para quê, né? Mas, Rafael, ali aprendi demais, conheci pessoas novas e quando foi em 2014, teve a oportunidade da gente comprar o açougue lá de Milford. Que eu nem te falei sobre o açougue, né? Mas esse açougue foi assim, a minha carta de alforria que eu tenho hoje para fazer a parte de vendas de imóveis. Só que no começo, mais uma vez, teve um preço a se pagar, teve todo um tempo, um processo que eu passei, mas com uma visão. Nesse açougue, eu vi que eu poderia voltar a viver sem um teto. Voltou lá para 2004. Isso que é uma coisa que eu tento falar demais. Eu falo, é até chato, tanto que eu falo isso, porque lá no Brasil, qual que é o problema do Brasil, cara? Eu te falo que uma coisa que resolveria 50%, pelo menos 50% dos problemas do Brasil, seria se o brasileiro entendesse que o grande vilão do Brasil tem o nome CLT. Carteira assinada, né? Esse é o maior vilão de todos, cara. Porque assim, o que acontece? Um funcionário, por exemplo, um patrão, para ter um funcionário de R$1.000, ele vai pagar 1.800 pro cara e o cara vai pegar 900 na mão. Ou seja, o patrão gastou 1.800 para ter um funcionário e o funcionário, ele acha que ele ganha pouco e realmente ele está ganhando pouco, ele está ganhando 900 conto. Sim. Só que esses outros 900 ficou pro governo. Agora, se o cara entendesse que se ele fosse um prestador de serviço, o patrão não pagaria 1.000, mas ele poderia pagar 1.300, que seria muito mais barato do que pagar... Com certeza. Aquilo lá, certeza. mas eu não vou ter seguro-desemprego. Mas, cara, pensa que você não quer seguro-desemprego, cara. O seguro-desemprego é uma armadilha. Sim. E, automaticamente, o que acontece? Não tem almoço grátis. Então, o custo de CLT, essa diferença... Não vai para o governo de graça, Sim. não é o patrão que vai tirar do bolso dele e vai colocar. Vai para o produto na gôndola. Sim. Se a gente falar com 98% da população, eles têm a necessidade de ter o paycheck, ter o cheque semanal. É uma garantia que a pessoa não conseguiria viver sem. Lembra que eu te falei em 2004 que eu não pensei 2 vezes para abrir mão do meu cheque para apostar num trabalho que não tinha um teto? Sim. Porque eu acho que isso aí ou você tem ou não tem. Nasce com isso ou você vai... E eu hoje, olhando para trás, eu não estou desmerecendo. Eu acho que... Eu sempre falo isso pro meu time. Se hoje eu posso fazer o que eu faço, de ter a disponibilidade de tempo, é porque eu tenho uma equipe que me dá todo o respaldo. E toda semana eu faço questão de falar para eles o quão importante eles são para que eu possa, hoje, estar dando esse passo para atingir o meu sonho. Exato. Só que aí você entra em outro detalhe, porque assim, quando você fala de liderança, por tudo que você falou, não é puxando sardinha, mas assim, tudo que você falou, das skills que você falou, é skill de líder. O líder, ele tem exatamente, você pode ver assim, qualquer líder fala exatamente isso. E você sabe da regrinha dos 98%. É uma regra que rege o mundo. Né? A gente nunca vai conseguir mudar essa regra. Rege. Né? É. O que muda, o que a gente consegue controlar é estar dentro dos 2%. Então, um líder que sabe dessa regra, o que ele vai fazer? Ele vai querer no time dele os 2%. Então, assim, em relação à minha equipe, que hoje nós somos em 18 pessoas trabalhando na loja, eu faço questão de falar, e não só falar, mas eu tento demonstrar que eles são úteis para mim. Uhum. É a condição que eles me dão de poder voltar a estudar, pegar minha licença de corretor novamente e poder ir atrás daquilo que satisfaz o meu ser, é mérito deles, né? Então eu tenho um lema também que eu sempre falo, que se todo mundo fizer um pouco, ninguém precisa fazer muito.
Então eu vivo por isso, eu vivo eu posso fazer um pouco, então eu vou fazer a minha parte. Eu não vou colocar um peso em cima de você, até porque, Rafael, um pouco não me custa nada fazer. Sim. Né? Agora o problema é, imagina que você tivesse que fazer o pouco de 10 pessoas, porque os 9 não estão fazendo. Então a América me ensinou isso também, porque eu vi aqui no Brasil, aquele jeitinho brasileiro, aqui não existe. Os americanos não têm jeitinho brasileiro. Não existe. Não existe, mesmo. né? Então, assim, se você se imergir na cultura americana, você pega muita coisa. Se esse país fosse tão ruim, não seria a potência que é, né? Então, imagina que você consiga trazer o melhor do Brasil e pegar o melhor dos Estados Unidos, a gente pode virar uma bomba. Exatamente. Então, hoje, o que eu tento fazer no meu ciclo, eu divido tudo o que eu sei. Eu quero passar para você. Eu não tenho medo de você aprender mais do que eu, ganhar mais do que eu, subir mais do que eu. Vai, bate asas e voa. Vai tocar em mais 10 pessoas. Porque se todo mundo fizer um pouco, ninguém vai precisar fazer muito. Exato. Então, dentro do meu cotidiano, eu tento influenciar as pessoas que estão perto de mim, tento trazer algo novo. Inclusive agora, né, graças à loja, aí em 2020 eu voltei a fazer real estate. Me sobrou 5 minutos, porque agora a loja deu uma expandida, a gente conseguiu contratar funcionários, o que nos primeiros 5 anos a gente só tinha 2 ou 3 funcionários. Então eu e o meu sócio fazíamos tudo. Abríamos a loja, fechávamos a loja, cortávamos carne, passava dinheiro, pagava a conta, atendia no balcão. Tudo nós, 14, 15 horas por dia. Há 3 anos atrás a gente mudou para uma localização um pouco maior e o negócio foi crescendo ao ponto de que o próprio negócio pediu que nós contratássemos mais pessoas. Então, desde 2020, me sobrou mais tempo porque agora o negócio pedia que eu não ficasse mais no balcão. Eu já estava perdendo de ficar cortando carne no balcão, atendendo o telefone, sendo que tinha outros clientes com outras necessidades. E eu não estava dando conta. Então, aí eu fiquei em casa assim, umas 2 semanas indo para o trabalho mais tarde. E me bateu na minha cabeça e eu falei para minha mulher, eu falei, baby, a minha mente está muito vazia, eu já estou querendo aprender a fazer alguma outra coisa, porque tá muita paradeira. E aí me veio, cara, do nada. Ué, por que você não renova a sua licença de corretor e volta a fazer corretagem? Na hora, o meu eu já falou com o meu eu, é isso mesmo, vai, já fui pro computador, já fiz a procura. Eu sei que em 1 mês eu já tinha renovado a minha licença de corretor, que ainda estava inativa, mas existe. Uma vez que você tem a licença, você só tem que pagar as taxas para reativar. Fiz o curso, né? Fiz o curso que eles determinaram que eu tinha que fazer e tô com a minha licença na mão. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu montei mais ou menos assim um plano de negócio. Eu tinha que me readequar ao mercado. Em 2004, 2005 até 2008, o mercado era de uma forma, agora é outra. Então eu corri atrás de fazer os cursos para me reciclar. E ali fiquei 6 meses. Todo dia de manhã eu fazia um pacto de ir para o computador e ouvir podcasts, ouvir cursos no YouTube. Eu me associei ao Pinto Real Estate, que o Tony era um amigaço meu, então eu tinha liberdade de ir ao escritório dele, pedir ajuda. Enfim, eu fiz aquela reciclagem e me senti confortável de novo de voltar ao negócio. Só uma dúvida, esses cursos que você está falando, qualquer um pode fazer ou tem que ter o social ou um IT number para fazer, você sabe? Não, para você ser um corretor, você não precisa de ser legal no país. Você só precisa fazer o curso, a carga horária acho que são 40 horas agora, e aí você faz o teste do estado, você tem que acertar acho que 75% das questões, que são questões do cotidiano do corretor. São linguagens né, dentro do trabalho em si. Fica fácil depois que você já faz o trabalho. Mas na hora ali, você está aprendendo palavras novas, que foi o meu caso. O teste foi duplamente difícil para mim, porque eu tinha que saber o significado da palavra para saber qual que era a resposta. Lá na primeira vez? Lá na primeira vez. Foi bem complicado. Mas não precisa, só precisa fazer essa carga horária, marcar o teste, aí depois você se associa no MLS, que é a associação que comanda todos os corretores. Aí, através dessa associação, eles oferecem cursos praticamente diários
De todos os aspectos. Você pode legal. fazer curso para qualquer coisa. Se você quiser fazer uma coisa específica dentro do real estate, você pode fazer. Então, você pode especificar em uma área. Mas como eu queria dar uma reciclagem, eu pegava todos os cursos. Entendi. E foi na época que estourou o Covid, tudo era online. Tudo realmente era aquelas conference calls no Zoom. Então, eu praticamente passava a manhã toda só ali, reaprendendo, relembrando, aprendendo coisa nova, né? E aí, quando foi no meio de 2020, eu decidi começar a fazer aplicações para mim mesmo. Eu falei assim para minha esposa, eu falei, nós vamos começar a fazer o que a gente acha que é bom e se der certo, a gente começa a espalhar o conhecimento para outras pessoas. Então, a ideia inicial foi, a gente ia comprar casas velhas para dar uma reformada e alugar ou vender. E aí começamos a procurar. O mercado estava muito aquecido, juros super baixos e a demanda estava muito alta e não tinha inventário. Então toda casa que a gente colocava oferta tinha lá uma concorrência de 5, 10, 15. Já teve casas que teve 50 ofertas na mesma casa. Nossa Senhora! Já vi casas que ofertaram $100 mil a mais do que estavam pedindo. Loucura, né? Demais, cara. Foi meio frustrante, porque eu queria ter algo para mostrar e passou um tempão e eu não conseguia que as minhas ofertas fossem aceitas. Caramba. Mas eventualmente eu consegui e aí dei início ali. Então em 2020, de 2020 para 2021, a gente conseguiu fazer 3 projetos. Então desses projetos eu usei eles como base para agora falar para as pessoas, olha, tem um método, eu testei e deu certo, né? Obviamente que o mercado é um mercado volátil, pode subir, pode abaixar, não é como uma poupança que você põe o dinheiro lá e você sabe o que vai render. Mas, por outro lado, mais uma vez, não tem teto. Não tem teto. Você tem... Basta um acerto para pagar todos os erros. Exato, exatamente isso. Então, o que eu tenho tentado fazer agora dentro da minha comunidade lá em Milford é falar para eles dessa possibilidade de investir em algo e daqui a pouco você tirar os dividendos deste investimento. Obviamente que temos os riscos, que é normal, mas a gente tem o risco de não acordar amanhã. Exatamente. Né? É um risco super... você se educa sobre o risco e você se previne de todos os lados. Então, é melhor do que outros riscos aí que você perde o controle. A partir do momento que você consegue controlar o risco... Exato. Mais uma vez, eu estou vendendo a ideia que eu creio e que eu apliquei em mim mesmo. Então, o americano fala, né? Coloca o seu dinheiro onde está a sua boca. Então, eu coloco o meu dinheiro onde está a minha boca, literalmente. Porque eu não creio que não tem em português, né? Mas a tradução literal seria essa. Então, eu estou passando para os meus clientes aquilo que eu fiz, deu certo, eu arrisquei o meu próprio dinheiro e hoje eu quero dividir com você. A ideia que eu tenho vendido é de uma renda passiva em 10 anos. Então, não é um passe de mágicas e talvez não seja só 10, talvez seja 15, talvez seja 20, talvez seja 7. Né? Então, a questão eu já estou aqui há 20 anos e se eu tivesse aprendido isso em 2000, quando eu cheguei, hoje eu não precisaria mais trabalhar. E eu ainda me encontro na posição que eu preciso trabalhar. Sim. Esse plano que eu montei, ele vai te dar a opção se você quer parar de trabalhar ou não, através dessa renda passiva, né? Que é a coleta de aluguéis, né? A casa em si vai ter sempre o risco em termos do que o mercado dita, né? O mercado vai ditar os juros, que é o governo federal que vai ditar. O mercado vai ditar o valor da casa. Porque o valor da casa, ela tem atachada ao valor da casa, o valor do quê? Da construção da casa. Né? Existe um valor. Mas hoje, por exemplo, o preço da madeira está 70% mais alto do que antes do Covid. Essa casa teve um custo hoje de 70%, provavelmente 70% mais do que teria há 3 anos atrás. Daqui 2 anos vai voltar ao normal. Aí o preço da madeira vai voltar para o preço normal. Talvez não volte como antes, mas vai retroceder. O valor dessa casa vai estar taxado no valor do custo da construção dela. E mais o valor que o mercado vai editar que vale. Se hoje, o valor da casa hoje, valesse a mesma coisa que 3 anos atrás,
não haveria mais casa sendo construída. Por quê? O valor do material hoje subiu. Se fosse para construir uma casa hoje no valor que a casa ia valer 3 anos atrás, quem construísse não ia ter lucro. Sim. Então, para que ele vai ter todo esse trabalho? Olha. Então, você vê que uma coisa vai com a outra. Aí o governo americano, porque o governo americano não é o governo americano, é a Constituição americana. Eles trabalham de uma forma que é do país para o país. Então, eles fazem tudo pensando como que a gente vai beneficiar o país e o povo americano. Uma forma que o governo faz isso para ele controlar o tanto que eu e você gastamos aqui no país, ele controla os juros. Então, se ele pensasse assim, vou deixar os juros a 5%, como estava há 3 anos atrás, vou permitir o preço do material subir como subiu, eu vou permitir a mão de obra subir como subiu e eu vou manter os mesmos juros. Consecutivamente, a mesma casa que hoje estaria sendo vendida por 500 mil, nos juros de 5%, o seu pagamento mensal seria $4.000 por mês. O governo americano abaixou os juros. Porque isso ele pode fazer, ele controla. Com isso, agora o valor da mesma casa de 500 mil, hoje ela te custa $3.000 de pagamento. Porque o juros está a 2,5%, 3%. Isso te dá o poder de compra, de continuar comprando. Ele combate a inflação. A inflação. Junto. Exato. Então o que vai acontecer agora? A inflação subiu demais, ele vai ter que... Essa gangorra, ele vai subir os juros, que já foi anunciado, até julho, os juros vai voltar a 3,6%. Já chegou a 2,5. Então, nunca esteve tão baixo em toda a história. Então, aí ele já anunciou, olha, eu vou subindo de pouco a pouco para ir igualando de novo. Então, aí já vai subir mais 0,5% até o meio do ano. Já deixou todo mundo preparado. Então, consecutivamente, o que vai acontecer o preço do valor das casas, que hoje vale 500, talvez daqui 6 meses vai dar uma ajustada. Né? Porque os juros ajustou. Então, o valor da casa ajusta junto com os juros. Então, esse é algo que nunca vai mudar. É assim que está desde o início da história. É o jogo. É o juro. Então, em termos de comprar a casa vai ser sempre algo sólido. Enquanto você manter a casa em pé, funcionando, ela tem um custo atachado a ela. Mesmo que a economia caia, mesmo que os juros elevem, ela sempre vai valer o valor da construção dela. Então, é algo sólido. Né? E no caso de uma casa de aluguel, sempre vai precisar de pessoas para alugar a casa. Por inúmeras razões. Por inúmeras razões. Principalmente aqui, hoje, o tanto de gente que chega, cara. Principalmente em áreas que tem muito imigrante, né? Agora mesmo, tem uma dificuldade danada lá em Milford para arrumar apartamentos, para arrumar casas. Tem 40 pessoas buscando um apartamento. Então, quem tem o apartamento, que há 3 anos valia 1.000 e 1.200 por mês, já estão cobrando 1.700, 1.800. Exatamente. Aumentou a oferta. É a lei da oferta e da procura. Né? Vou abrir isso aqui, gente, porque, mais uma vez, eu quero dividir algo que passou comigo, que é verdadeiro, e se alguém tiver interesse, é possível fazer. Apesar que o preço das casas hoje elevou muito do ano passado, de 2 anos para cá, mas ainda é possível. Eu tenho casas de 2 e 3 famílias que eu pago por mês $2.000 de financiamento e na outra eu pago 2.100. Eu coleto de aluguel de uma 3.100 e coleto da outra 3.700. Já de 3 de impostos ou não? Isso é o que o aluguel me dá. O bruto. O bruto. Então aí eu pago o financiamento, pago o seguro da casa, pago os impostos da cidade e ainda me sobra 1.000 e tanto em uma casa e 1.000 e tanto na outra. Então, eu tenho realmente toda a responsabilidade de, se houver uma ligação 2 da manhã, quebrou algo, entupiu algo, eu tenho toda essa responsabilidade de providenciar o conserto. Mas em 3 anos eu devo ter tido 2 ligações. Mais uma coisa, um fato. As casas dos Estados Unidos, ou as casas de qualquer lugar, elas foram construídas para suportar o tempo, suportar o clima, suportar a neve, o calor. Então, nada foi feito para quebrar. Sim. Então, se você fizer a manutenção de 6 em 6 meses, de ano em ano, não vai quebrar. Vai quebrar esporadicamente, que nada dura para sempre. Sim. Mas o benefício que a gente tem de poder fazer um investimento, o investimento se paga em poucos meses e depois você tem o resto da vida para liquidar esse retorno,
é um bom investimento, não é? Com certeza. Então, é essa a ideia que eu estou vendendo. Perfeito. E é uma coisa... Isso é interessante, porque assim, ó, eu já ouvi muita gente falar de algumas coisas assim aqui, mas assim, muita gente fala muita coisa. Ninguém... Mas você faz? Não faço. Mas ouvi dizer. O amigo do amigo meu faz isso. O amigo do meu... Tá, agora a gente tá com uma pessoa aqui que faz, que tá aqui skin the game, né, cara? Que tá com a pele em jogo. Coisa grega. Rafael, eu sou uma pessoa de muitos princípios. Eu sigo princípios. Aham. Eu acho que é algo que a gente deveria aprender mais jovem e deveria vir de berço, mas não vem. Se nós, por exemplo, se nós conseguirmos mudar isso para a próxima geração, nós vamos ter deixado o nosso legado. Eu venho de uma família humilde, de uma cidade pequena, de pais que não tiveram condição de estudar. Uhum. Então, assim, o que eles passaram para mim foi muitos princípios. Mesmo que eles não soubessem o que era, de onde vinha e o porquê. Mas eles passaram coisas de caráter, coisas de o que não é seu você não pega. Se você puder ajudar, ajuda. Uhum. Faça a sua parte. Né? Não dependa de ninguém. Coisas que eles, ao longo dos anos, foram ensinando a gente na porrada. Porque também, mais uma vez, eles não sabiam colocar em palavras a explicação. Sim. Né? Aí a gente cresce, vira adulto, passa pelas nossas próprias experiências, a vida vai nos batendo. Aí a gente se depara com um livro bacana, ou a gente se depara com uma pessoa que tem um conhecimento que vai além do nosso. Então, esses livros que você mencionou, eles não são milagrosos. Eles são conhecimentos que foram aplicados. Talvez, daqui a pouco eu escreva um livro desses conhecimentos que eu estou aplicando, baseado nos fatos. Né? Exatamente, na vivência. Na vivência, exato. Então, o que eu quero propor para você agora vamos fazer isso para a próxima geração, imprimir princípios e falar para os nossos filhos o porquê de certos princípios, que hoje está sendo muito mais difícil para mim, com a dificuldade da vida, correria, trabalho, responsabilidades, estresse, você chegar em casa e ainda ter que você falou que você ouve os livros por áudio. Por quê? Você está trabalhando, você chega em casa, tem tua filha, tem tua esposa, nós temos responsabilidades. Se a gente tivesse feito isso no período certo, hoje a gente já teria toda essa bagagem, nós não teríamos que pagar o preço de... Teria os atalhos, Os né? atalhos, Exato. Então, assim, eu tenho aplicado muitos princípios na minha vida que hoje, depois de adulto e depois de obter certos conhecimentos, eu vi que eles voltam tudo para a Bíblia. Só de princípios judaicos de Moisés, que Deus passou para Moisés, foram 613 ordens do que Deus esperava do povo judaico. Faça isso, que o teu futuro vai ser bom. Faça isso, que eu sempre estarei na sua presença. Faça isso, que tudo que você tocar vira ouro. Que se não me engano, é o número de sementes tem dentro de uma romã, não é? Tem 613? Eu vou olhar, porque eu não sabia dessa, não. Tem essa. Deixa eu pesquisar aqui. Se não me engano, é isso, cara. Então, Rafael, desde que eu obtive esses certos conhecimentos, através da exposição, através de conhecer pessoas que talvez já receberam de berço, talvez também sentiram a necessidade, como eu, de sempre estar atrás de algo novo. 613. Valeu. Será que tem alguma coisa a ver? Uau! Então, imagina que dessas 613 a gente consiga fazer 100. Olha o benefício que a gente não vai ter, porque você está aplicando um princípio que já existe. Existe se você quer ou não quer, se você crê ou não crê, mas pelo menos tenha a racionalidade de falar assim, eu vou tentar. Porque a consequência do que eu não tentei, eu já tenho, que é onde eu estou hoje. Agora, se você tiver a racionalidade, a expansão mental de falar, eu vou pelo menos dar ideia, vou tentar. Se não der certo, eu digo que não deu certo. E desde que eu tenho aplicado certos princípios, eu estou vendo os frutos disso. Então, mas foi através de ter apanhado, caído, né, através da dificuldade, da lágrima, do choro, que você tenta encontrar respostas para certas coisas na vida. Total, e você falou uma coisa agora que eu acho muito legal, que tem um livro que ele fala que aonde você está é consequência de quem você era, e para onde você vai é consequência de quem você decide ser a partir desse momento. Pronto, né? Concordo. Então, tipo assim, tudo que a gente fez até hoje, bom, não estou rico. Tá, você não tá rico porque você tá fazendo as coisas de um jeito que não vai te deixar rico. Então, o que você tem que fazer?
É aquilo que primeiro, ouve quem está acima de você financeiramente falando. Se for esse o caminho que você quer de riqueza financeira, se for financeira, com certeza. é isso aí. Porque se você tiver se você tiver 5 amigos milionários, o sexto vai ser você. Com certeza. E isso já é psicologicamente comprovado que você se torna um pouquinho das 5 pessoas que você mais convive. Exato. Então, quem que você está escolhendo para estar do seu lado? Exatamente. Então, exatamente isso, Se a sua busca é financeira, corra atrás de quem tem dinheiro. Exato. Porque eles vão te mostrar o caminho das pedras. Exato. Porque existe, o conhecimento já existe. Quem é rico, ele é rico porque ele já aplicou algum princípio. Muitos princípios. Então, aprenda os princípios de quem já aplicou. Exatamente, cara. Mas eu tenho um ponto a falar sobre a riqueza financeira. A riqueza financeira é muito boa, mas a riqueza não é o suficiente para te preencher o seu interior. Sim, né? Exatamente. E outra coisa, eu já tive essa experiência, porque quando eu cheguei na América, eu obtive o que o dinheiro podia comprar. Nada em excesso, mas eu tinha o carro, a moto, meus amigos tinham barco, a gente saía para jantar, viajar, ia para Las Vegas, ia para Miami. Eu passei por tudo isso, mas isso não preveniu de eu cair numa depressão também. Exatamente. Então, Agora, para comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, como que é o processo? Como que funciona? Dando esse exemplo que você falou mesmo, numa casa de 2 ou 3 famílias, né? Qual que é o processo para comprar uma casa dessa? O que a pessoa precisa fazer hoje? Na pior das situações, vamos falar assim, score baixo, perfeito, alguma coisa assim. Como que seria? Eu vou te dar os 2 cenários principais que a maioria dos brasileiros se encontra, que é o cenário de quem tem o social, o número do seguro social, e quem tem o Tax ID Number, que é o IT Number vinculado à companhia ou o imposto da pessoa que ela pegou o cadastro do imposto. Então, o mais adequado, o que tem mais benefícios, obviamente, que é quem tem o social. Sim. Com o social, o que os bancos estão exigindo hoje em dia é 2 anos de imposto de renda. Então, você tem que ter 2 anos consecutivos, porque eles vão pegar a média de 2 anos e ver o seu ganho anual. Por exemplo, se você fez no ano passado 30 mil declarados no bruto e esse ano você fizer 80 mil, na média você fez 40 mil. Entre os 2 anos. Então, tem como pessoas que fez pouco ano passado e esse ano teve uma ascensão no trabalho, de declarar mais, eles vão combinar os 2. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Segundo a pessoa tem que ter um dinheiro reservado no banco para a entrada e para pagar os custos de closing costs. Que o closing cost é o quê? As taxas de advogado, as taxas que você tem que pagar para transferência da casa ali? Da escritura da casa. Então, isso há um custo também vinculado a isso. A pessoa tem que ter 2 meses, então, do dinheiro comprovado no banco, para que o banco veja que o dinheiro já está lá e não entrou um dia antes, simplesmente para mostrar. O dinheiro da entrada? O dinheiro da entrada e dessa reserva para o closing cost. Eu já indico para os clientes deixar o dinheiro a mais e uma reserva além, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está comprando, o banco exige uma reserva a mais. Se acaso algo acontecer, então eu sempre falo para o cliente, se fosse para dar 20 mil, deixa 25 mil na conta, só para prevenir. E não tira mais dinheiro de lá, deixa lá parado. Nem que se você colocar na conta da poupança, pode ser ficar na poupança ou na sua conta principal, mas não mexa no dinheiro. Que o banco vai olhar os últimos 2 meses de extratos bancários. Então, basicamente, essas são as 2 exigências em termos do financeiro. Aí você tem que apresentar o seu social, né? Que você tem que ter o social válido e comprovar que você tem um trabalho fixo. Os bancos têm pedido hoje 12 meses de um trabalho fixo. Não precisa ser o mesmo trabalho, mas se porventura você mudou de trabalho no mesmo ano, tem que ser na mesma área e ganhando o mesmo ou mais do que você ganhava. Que o banco quer ver também uma sequência de que você manteve a mesma profissão e simplesmente você elevou o seu cargo, então por isso que você mudou de profissão. De empresa. Ali, exato. Então, basicamente, o que eles estão exigindo é isso. O dinheiro no banco, 2 anos de imposto de renda e um trabalho que condiz com o que você está querendo comprar. Sim. E aí a gente vai checar o crédito da pessoa. O histórico de crédito, de tudo que um dia ela fez de empréstimo aqui nos Estados Unidos,
tudo que está de empréstimo atual, se a pessoa tem um empréstimo de um carro, se ela tem cartões de crédito, vai aparecer tudo no crédito dela. Então, através do FICO Score, que é o número do seu crédito, que são 3 bureaus, que aí eles vão fazer a média dos 3, eles vão tirar o mais alto, tirar o mais baixo, e o do meio é o seu FICO Score. Então, o banco vai considerar o do meio. Esse crédito, hoje, tem tantos programas, porque são tantos bancos, que praticamente a gente encaixa você em um banco. Obviamente, se você tem um crédito de 720 ou mais, todos os bancos vão querer você como cliente. Se você tem um crédito de 620 para baixo, menos bancos vai querer trabalhar com você pela desconfiança e por isso eles vão te cobrar uns juros um pouco mais altos. Sim. Né? Então, se você tem todas essas situações em dia, existe um programa do governo, que é o FHA, que ele é o melhor programa para quem está comprando a casa pela primeira vez, porque ele não exige que você dá 20% de entrada, você pode dar 3,5% de entrada, em alguns casos até nada de entrada. Obviamente que são casos mais raros, que a pessoa tem que se pré-qualificar para aquilo. E aí você só coloca 3,5% de entrada e o governo americano vai ser ele que vai dar o seguro desse empréstimo. Porque meio que o sponsor aí. Exatamente. Por quê? Nos Estados Unidos, 80% do financiamento, o banco, a instituição que vai emprestar o dinheiro para você, ele tem um seguro que, se porventura você não pagar, o seguro cobre. O governo americano vai assumir a diferença dos 80%. Então, se você colocar 3,5%, o governo americano vai assumir essa diferença de 16,5%, que te dá a possibilidade de comprar a sua primeira casa. Porque imagina que você tivesse que dar 20% de entrada. Você teria que trabalhar muito, guardar todo aquele dinheiro muito mais tempo. O governo americano quer o quê? O dinheiro circulando na economia. Quanto mais pessoas compram casa, mais imposto, mais dinheiro passa na mão de mais pessoas. Sim, exato. E até porque a pessoa salvar... Porque qual que é o valor médio de casa hoje? Assim, eu sei que é meio complicado por região, por tudo, mas assim, 200 mil dólares, 300 mil dólares, o que você diz assim? Tipo, porque... Uma barata para a gente tirar essa média dos 20%. Uma casa de single family, que é a casa de uma família com 2, 3 quartos, você vai encontrar hoje aí entre 350 a 400 mil. Ou seja, 80 mil dólares você só teria de entrada. Que dar de entrada. Então, se a gente trouxer isso para 3%, se torna aí 10, 12 mil dólares de entrada, que é um valor muito mais acessível. Com certeza. Para uma pessoa que começou a vida agora, que está trabalhando há pouco tempo, né? Então, são benefícios que o brasileiro também pode tomar, contanto que ele tenha o social e esses 2 anos de imposto. Precisa do social para conseguir esse apoio do governo de 3,5%. Esse precisa. Entendi. No caso do ITIN Number, aí já muda totalmente as guidelines, porque é um número limitado de bancos que faz esse tipo de financiamento e não tem nada a ver com o governo americano. O governo americano lavou as mãos desse tipo de financiamento. Então, para o banco que assume o risco é deles. Entendi. Entendeu? Então, por isso, o banco exige que numa casa de uma família você tem que colocar no mínimo 15%, e na casa de 2 ou 3 ou 4 famílias, 25% de entrada. Só que, na hora deles fazerem os juros não vai ser baseado nos juros do que o governo federal disponibilizou para quem tem social. É os juros do ITIN Number. É os juros do banco que ele escolhe. Exatamente, como se fosse um agiota. É possível você fazer um crédito, um histórico de crédito no ITIN Number. No ITIN Number você pode comprar um carro financiado, você pode fazer aplicações de cartão de crédito. Então você cria um vínculo com aquele número. Ele se torna o seu número de Tax ID. E, eventualmente, se por acaso a pessoa consegue depois aplicar para o social, né? A pessoa casa, aí agora ela tem o social, ela pode transferir todos os dados desse crédito que estava acoplado ao ITIN Number, ela pode literalmente transferir para o social. Então ela pega todo esse benefício para o social. Só que no caso do banco que faz o empréstimo, o banco fala assim, olha, então já que eu estou assumindo esse risco, porque é um número que realmente não está acoplado igual o social tem todo um peso, o social é o seu histórico, né? Sim. Aí ele cobra esses juros, que é no mínimo hoje de 7,5%.
Então, o do White Number é 7,5%? 7,5%. Cara, é baixo pra caramba. Sabe quanto tá o de carro? 20,9%. Então, a razão que é essa diferença é que o carro, o máximo que você consegue fazer do financiamento do carro são 6 anos, no máximo 7. Não sei se dá pra fazer com IT Number. Entendi. No caso o financiamento de uma casa, de um imóvel, são 30 anos. Então imagina 30 anos. Fez 20. A média se você fizer um financiamento no social, você paga entre 2,5 a 3 casas no final de 30 anos. Então você paga uma casa e paga 2 de juros para o banco. No IT Number, por causa de 7,5%, você acaba pagando 8 casas. Só que outro benefício que a gente tem que ensinar é que nos Estados Unidos, a média de você manter o seu financiamento são de 7 a 8 anos. Ou seja, pode acontecer tanta coisa no mercado que ninguém mantém o financiamento original por 30 anos. Por exemplo, nesses últimos 2, 3 anos de Covid, os juros abaixou para 2,5%. Imagina que você tivesse comprado a sua casa há 8, 9, 10 anos atrás, você comprou a sua casa por 200 mil, pagando juros de 4,5%. Aí passou 8 anos, a sua casa que valia 200, hoje ela vale 400. Você adquiriu um equity na casa, teve você pode liquidar ali dessa valorização $200 mil. Então, dos $200 mil, você pagou um tanto que todo mês que você faz o pagamento da hipoteca, uma porção do dinheiro paga o seu valor principal. Sim. A maioria dele vai para os juros, principalmente nos primeiros 15 anos. E mais uma porção dele, ela abate o seu valor do financiamento. Então, você tem toda esse equity na casa, essa valorização, e os juros caiu. Aí você vai ao banco e fala, eu tenho uma casa, eu gostaria que vocês fossem na minha casa e fizessem uma avaliação, porque eu quero refinanciar a minha casa. Aí o banco vai lá, ou ele manda um inspetor, ou ele faz pela internet mesmo, ele pega os comparativos da região e determina que a sua casa realmente, no mercado de hoje, vale 400 mil. Aí a gente pega um payoff, que é o quanto a pessoa deve no mortgage atual. Aí o banco vê lá, então a pessoa agora ela deve $180 mil e ela tem 400 mil no valor da casa. Então, só ali ela já tem $220 mil de valorização. Aí a pessoa tem agora uma opção. Essa é uma outra parte do meu plano que a gente executa depois de entre 3 a 5 anos já daria para executar. A primeira casa que a gente faz o investimento, depois de 5 anos, você já adquiriu uma amortização no valor que você emprestou do banco, porque o seu inquilino vai estar pagando o seu mortgage todo mês e o que sobrar é seu. Mas todo mês, aquele valor que é pago na hipoteca, $300, $400, $500, vai para o montante principal. Então, imagina, daqui 5 anos, você já não deve mais para o banco 200, você deve 180. Sim. Então, você já teve um ganho ali também. Aí, a pessoa vai ter opção. Olha, então eu quero comprar uma outra casa. Ou eu quero comprar uma casa maior, aí eu quero alugar essa. Ou eu vou comprar uma casa agora de 3 famílias. E eu quero tirar esse dinheiro da valorização da minha casa para eu aplicar num outro imóvel. Aí a pessoa vai e faz um HELOC, que é uma Home Equity Line of Credit. Ela tira o dinheiro da própria casa, que ela literalmente está sentando naquele dinheiro e o banco ganhando dinheiro porque a casa vale. Então ela pode pegar esses 200 mil e falar, agora eu vou aplicar numa outra casa de 4 famílias e eu vou colocar $180 mil de entrada. Você pega esse dinheiro, você não paga imposto. Porque tem aquela lei que você só transfere, você não teve ganho de capital. Essa é outra, eu vou te explicar dessa também. Mas essa daqui é só a transferência de asset. Você assume uma nova dívida, agora você vai ter o financiamento de 200 mil, que você pode agora, no caso, refinanciar e falar, o meu juros era de 4,5 há 10 anos atrás, os juros hoje está 2,5. Então, só por causa disso, o seu pagamento já vai abaixar e vai te economizar 1,5% de juros. E você agora vai assumir esse outro financiamento de 200 mil, que os juros hoje está de 1,9%. A inflação do ano passado foi de 7%. Então você imagina, você fazer um financiamento que é mais baixo do que a inflação, 1,9%. Se você colocar o seu dinheiro na esquina para ficar parado, ele vai ganhar mais do que 1,9%.
Então, praticamente você está emprestando dinheiro de graça do banco. A diferença é que agora você vai aplicar esse dinheiro num outro imóvel. Esse outro imóvel provavelmente vai ter 3, 4 famílias que vai ocupar a sua casa. Vai gerar $5.000 de aluguel. O custo dessa casa vai ser $2.000. Você tem $3.000 todo mês no seu bolso. Só que agora você se tornou um landlord, você se tornou um dono de casa que aluga casa. Então você assume essa responsabilidade de ter uma casa, se a casa acontecer alguma coisa, quebrar, você tem que consertar. Mas imagina que essa pessoa que vai pagar o aluguel todo mês vai estar cuidando da sua casa. Mais uma vez, a casa foi feita para ser usada. É igual um carro, não foi feito para ficar parado. Falaram para mim uma vez sobre as casas que tem o aquecimento, o heater delas é a óleo. Isso aí, é verdade esse mito? É mito ou é verdade isso aí que você dá uma dor de cabeça gigante pro dono? Olha, não é necessariamente verdade. O que eu vou te explicar existem alguns tipos de aquecimento. A maioria das casas antigas, até porque naquela época não existia encanação de gás natural, né? Então, 90% das casas ainda as casas antigas são de aquecimento a óleo. O óleo, ele flutua muito o preço, porque ele é baseado no preço do petróleo. Então, assim, não só ele flutua o preço, como também ele é do sistema de aquecimento o menos produtivo, é o menos eficiente. Então, junta aqui o fato que óleo, geralmente em casa antiga, as casas não eram bem insuladas, como as de hoje. O óleo é realmente o menos eficiente. E o preço que flutua demais, isso assusta as pessoas, porque tem todas essas variantes, né? Se você comparar ao elétrico, o elétrico você vai no termostato, ajusta ali, e vem na sua conta, né? Então é menos problemático. E o gás, nem todo local tem instalação de encanação de gás na rua. Então tem lugar que você tem que colocar aqueles botijões. Então, você teria que pagar uma companhia para vir, instalar e você fazer um contrato com eles para eles serem o seu fornecedor de gás. Né? E aí teria que vir o caminhão, trocar, encher o botijão toda vez que estivesse esvaziando. Então, assim, tem os benefícios de um e outro. A questão do óleo o estigma que tem é que custa mais. Realmente, é o que é menos eficiente. Mas não vai dar essa diferença, né? Até porque o preço da energia hoje está bem alto. Então a gente acaba pagando na conta e nem percebe, né? Porque é simplesmente ligar o botãozinho. Né? E do óleo tem, assim, no inverno, praticamente 4 a 6 semanas, tem que vir e encher o tanque de volta, né? Sim, entendi. E você falou dessa jogada de falar com o banco, pegar uma parte do equity ali e transferir para outro lugar. Isso vale tanto para o social quanto para o ITIN ou só para o social? Não, vale para os dois. Para os dois. Aí agora, mais uma vez, o negócio do ITIN Number é que o leque de bancos querendo trabalhar com o ITIN Number é menor. E do social... Sim, é 100%. Exato, mas dá para fazer com os dois. Não, maravilha. E hoje aqui, com base na sua experiência aqui, como que tá em questão de busca assim, do pessoal? Tem alguma cidade assim que você está vendo que está tendo uma oportunidade que, tipo assim, que ninguém está olhando para aquela cidade e o cara que tiver casa ali daqui um ano, sabe, vai conseguir... Tem, ó, para você ter uma ideia, em Milford, que é a minha área, a cidade onde eu trabalho, a cidade onde eu tenho a maioria dos meus clientes, o ano passado, Milford foi, no país todo, ficou no ranking em 7º lugar de casas que eram vendidas mais rápidas. A média de todas as casas, todos os imóveis que foram no mercado o ano passado em Milford foi de 5 dias no mercado. 5 dias? 5 dias. Caramba, cara, uma liquidez. Foi. Então, assim, imagina que você, em 2021, quisesse uma casa em Milford. Olha a concorrência que você não teria que ter que bater para poder ter uma casa em Milford. Então, o que tem acontecido muito aos redores de Milford, tem as cidades que são menos povoadas. Né? Provavelmente, 5 anos atrás, não existia brasileiro nessas cidades. Hoje, Milford não tem casas o suficiente para suportar e comportar o número de habitantes que tem na cidade. E tem mais pessoas chegando todos os dias.
né? Então, o que tem acontecido? As cidades de Hopedale, ao lado, de Uxbridge, de Mendon, de Bellingham, tem tudo se beneficiado com essa explosão de imigrantes vindo, não só de brasileiro, mas de equatoriano, de guatemalteco. Então, Milford já está experimentando isso. Interessante. E tem alguma regra de habitantes por casa, assim? Tipo, a casa tem 2 quartos. Porque eu conheço gente que mora em casa com 15 pessoas, cara. Tem regras, tem sim. Como que é? Então, a questão aí é, por exemplo, que eu sou o dono da casa e eu alugo a casa para você. Eu vou fazer você assinar um contrato e eu vou querer saber quem que vai morar na casa. 2, 3 pessoas, até porque tem casas que é tudo incluído. A energia, o gás, outras já são tudo separado. Então, se 3 pessoas moram na casa, vai gastar muito menos do que 10 pessoas morando, tomando banho, cozinhando, luz acesa, né? Mas por lei, a gente tem que falar para o seguro quantas pessoas moram na casa. Né? No caso de acontecer alguma eventualidade, nós estamos cobertos. Aconteceu algum acidente na casa, pegou fogo, né? Sim. E a cidade, no caso, ela exige por medida de segurança. Por exemplo, imagina você ter que evacuar uma casa de 2 quartos que mora 10 pessoas, que já aconteceu lá em Milford. Uma casa pegou fogo e os equatorianos tinham lá, acho que 15 dentro da casa, que era para ter 4 no máximo. Então, isso tudo, o seguro vai querer falar com o dono da casa que eu não tenho responsabilidade. Porque você mentiu. Mentiu fácil. Então tem esse problema sim. Ai, caramba. E quanto à criança? Porque falaram uma vez pra mim, isso que eu tô falando, tudo não falaram, né? Falaram uma vez pra mim que, tipo assim, que se você tá numa casa, por exemplo, um basement, uma família que tem um filho não pode morar num basement, né? Não pode morar no estúdio. Tem que ser num apartamento com 2 quartos. Ou pode ser com 1 quarto, como que funciona? Exatamente. Mais uma vez, isso aí são leis governamentais que ele quer ver o bem dessa família, da criança, né? Então, realmente, num estúdio não pode morar mais do que 2 pessoas. Porque não tem o espaço privado para mais que isso. Mas é aquela questão, né? O brasileiro vem, tem a necessidade, aí conhece uma pessoa que ajuda, pode ficar aqui. A lei é clara em relação a não poder. Mas também não tem assim, a polícia do seguro, a polícia do financiamento que vai vir e exigir que você não faça. Outra exigência que tem na lei, e as pessoas estão passando por cima, mas é algo perigoso. Aqui nos Estados Unidos tem uma regra também que todas as casas que foram construídas antes de 1978 tinha no sistema de insulação da casa e da pintura uma substância que é de lead. Lead é chumbo. Insulação é o que é a térmica, né, que segura o calor, né? Exatamente. Só fala pro pessoal que às vezes está no Brasil. Exato, não sabe. Então, nessas insulações de antigamente, tinha essa substância que se ela fica fragmentada no ar e a gente inala ou a gente ingere, pode causar câncer. Principalmente pessoas que têm problema de respiração já. Então, eles determinaram que crianças que têm menos de 6 anos não podem habitar num ambiente que pode ter LED, que é o chumbo. Outra coisa que as pessoas acabam passando por cima, porque hoje chega imigrantes do Brasil, precisa de um lugar para morar. Ele nem sabe da existência da lei, como ele está desesperado buscando um apartamento. E vai para lá. Porque tem um amigo meu que ele veio para cá, aí ele morou num basement, ele, a esposa e a filha, e a filha na escola desenhou, falou, desenha a sua casa, aquelas coisas assim, sabe? Desenhou que era um basement. Aí a professora perguntou, você não tem quarto? Ela falou, não. Aí foi assistente social na casa e falou, você tem tantos 60 dias, 30 dias, não lembro quanto que para arrumar outra casa. É bem isso. É isso mesmo. Isso é foda, né? E tem certas coisas que a sua criança não vai saber. Sim. Vai chegar no ambiente da escola e os professores aqui são treinados. Eles têm que tirar essa informação, porque a prioridade aqui é a criança, né, cara? É isso que eu acho impressionante aqui. Então, eles vão fazer de alguma forma para absorver essa informação. Sim. Né? Rafael, mais uma coisa. Esse país tem muitos defeitos, mas naquilo que eles fazem bem feito, eles não vão abrir mão por ninguém. É nós que temos que chegar aqui e nos adaptar. Exatamente. Não adianta jeitinho brasileiro aqui, cara. Deixa eu te perguntar outra coisa.
a gente falou sobre o score. Tem alguma forma do pessoal aumentar o score? Eu vou dar um exemplo pra você do Brasil, que isso eu fiz, posso falar por experiência. Chegou uma época que eu acabei me embananando e tal, me endividei, meu score de 0 a 1000, meu score tava em 4. Uau. Sabe? Louco. E o meu tava menos 4, então, tipo assim, eu fui lá e regacei meu score, mas regacei bonito. Aí, o que aconteceu? Eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, você quer um jeito de aumentar seu score rapidão? Eu falei, me ensina. Ele falou, ó, você vai na... Porque lá tem 2, né? Lá é diferente daqui. Eu não sei se aqui Serasa, só... É o Serasa, que e é o o... Ciproc. Não, e o consumidor positivo, que é outro, esqueci o nome dele. São duas empresas. Duas agências. Duas que aqui fazem são análise 3. de crédito. Aí, tipo assim... Só que era o seguinte, por exemplo, você vai na Casas Bahia... Não, na Loja 100, eles consultam e reportam para uma. Cara, então assim, aí eu fui na Loja 100, ele falou assim, você vai lá, você compra um ferro de passar roupa, R$100, e você faz um crediário, 12 vezes. E paga direitinho. Não, ele falou assim, só que é o seguinte, você dá a entradinha, volta, na semana seguinte, quando já tiver com o carnezinho, você vai lá e quita. Ah, ok. Ele falou assim, você faz isso aí, com coisas de 100, 70, 80, barato. Falei, beleza. E fui lá e fiz. Cara, deu uns 3 meses, meu score tava 990. Eu falei, cacete, só que lá naquele site, né? Aí ele falou pra mim, a hora que você for, caso você quiser comprar um carro, fazer alguma coisa, o que você faz? Você procura aquele banco, porque o banco é o mesmo esquema. Sim. Ele consulta em um só. E o Santander consultava nesse. Então, Entendi. meu crédito no Santander era fantástico. Perfeito. Aí se eu olhar no Itaú, era arregaçado. Perfeito, entendi. E aqui... Tem alguma coisa aqui que dá para fazer para melhorar o score aqui? Não necessariamente igual do Brasil. Geralmente aqui acontece alguns casos de realmente não ser reportado para os 3, mas talvez seja glitches no sistema. Mas normalmente todo linha de crédito que você faz vai para os 3 bureaus, que é as 3 agências, né? E então não tem como escapar de você ser reportado para as 3. Mas tem muita coisa que você pode fazer. Vamos supor que você estragou o seu crédito por não pagar um financiamento. Sim. Eventualmente eles vão vir tomar posse do que você comprou, que você não pagou, e eles vão reportar que você atrasou 30 dias, 60 dias, 90 dias, e eventualmente vai ficar sujando o seu crédito até aquele débito ser liquidado de alguma forma, ou ele for defaulted on it. Vamos colocar um ponto final dizendo assim, ó, hoje a gente já tomamos a posse recuperou. Já recuperou, né, o produto do investimento. Então eles dão fim naquilo ali, mas você vai ficar taxado como um mal pagador pelo número de vezes que você atrasou. Sim. Até que haja um ponto final. Aquilo ali acaba com o seu crédito, vai ficar ali pesando. Pesa por 1 ano ou 2 e depois você pode voltar a ter uma vida normal com crédito. Então, se for esse o caso, que você sujou o seu crédito por algum motivo, que você realmente não pagou, tem casos e casos. Tem casos que você pode continuar com seus cartões. Tem casos que eles vêm e tiram todas as suas linhas de crédito. Você zera praticamente. Então, aí você vai ficar ali 1 ano, 2, provavelmente sem possibilidade de comprar nada em financiamento. Mas depois disso, você pode ir no teu banco, por exemplo, se você tem conta no Bank of America. O Bank of America, eles oferecem um cartão de crédito que é com segurança. Você vai e faz o depósito de $1.000. Deposita numa conta para o banco Bank of America e eles te dão um cartão de crédito. Aí você usa o crédito que eles determinarem. Se você colocar 1.000, eu creio que eles te dão $300 de crédito. Aí você usa o seu crédito mensal, paga. Daqui 6 meses eles vão aumentar o seu crédito para 3.000. Aí você reabriu a sua linha de crédito. Ah, legal. Né? Mas a maioria dos casos, dependendo do que for que você teve de falha, você mantém os cartões. Geralmente, se for casa, se você por acaso devolver a casa para o banco, não pagar, provavelmente as suas linhas de créditos de cartões, eles vão... Porque a partir do momento que o banco reporta que você teve a sua casa foreclosed, que é a sua casa... O banco tomou posse dela de volta... Todos se tornam uma informação pública, né? Então, os seus cartões de crédito têm a informação. Então, eles pensam o quê? O próximo somos nós. Vou tirar a linha de crédito dele.
Mas depois de um ano, perde-se o peso. Aí você pode voltar a trabalhar na sua linha de crédito. Mas tem outros casos, por exemplo, que teve fatos errados dentro do seu crédito. Aí um dia você checa e viu lá que tem alguma cobrança errada e não é seu. Aí você pode entrar em disputa e fazer aquilo tirar do seu crédito para o seu score melhorar. Tem profissionais hoje na área, inclusive eu trabalho com um, que a gente manda o seu histórico para ele e ele faz todo esse trabalho de ligação nas companhias, nos bancos. Vamos supor que você tem um carro, foi tomado e a sua dívida do carro era de 20 mil. Aí eles vieram tomar o carro, venderam o carro, tiraram o lucro, a perda que eles tiveram e aí você tem uma dívida com o banco. Aí eles fazem os cálculos, você deve 18 mil para o banco. Esse rapaz faz uma negociação para você e determina, então se você liquidar a dívida hoje, 4 mil dólares. Aí eles vão, liquida ali a dívida e dá um ponto final na sua dívida. Então isso já dá uma aumentada no seu crédito também. Mas tem muita coisa. O Paulo é especialista nisso, trabalha lá em Framingham. Ele pode literalmente olhar o seu crédito, fazer um raio-x e determinar qual seria a melhor maneira de fazer o seu score melhorar. Normalmente o que faz o score melhorar, se o score está baixo porque tem muita dívida, é o pagamento da dívida. Então aí ele pode determinar, olha, paga isso aqui primeiro, porque daí vai melhorar o seu crédito mais rápido. Interessante. Porque assim, é uma coisa que, como eu falei, sempre que eu converso com alguém que a pessoa fala de comprar casa, alguma coisa, fala, mas o score, até mesmo o carro, porque tem gente que eu passo ficha de carro, cara, que o banco vai lá, não dá nem a possibilidade. Eu passei esse dia atrás, um cara queria comprar um carro de 16 mil, o banco foi lá e falou, tá bom, se ele der uma entrada de 15.900, a gente libera o carro. Financiar 100 dólares. Porra, sabe? Tipo, então... e é uma coisa que às vezes o pessoal, até o primeiro menino que eu vendi o carro, ele chegou faz pouco tempo e tal, ele falou, cara, como é que faz pra aumentar o score? Aí eu contei essa história que eu falei pra você agora da loja 100 e tal, sim, que lá no Brasil existe, que eu acho muito errado, né? Porque... Imagina, você movimentando R$100, joga o seu score para cima, o cara às vezes movimenta muito mais grande e tem um score menor, né? Se for o caso, Rafael, da pessoa não ter problema nenhum de ter sujado o crédito dela com nada, seria o caso da pessoa talvez abrir mais linhas de crédito. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Quantos cartões você tem? Se ele fala que tem um, eu já falo para ele, vai e abre mais uns 2. Porque a forma que o banco vê imagina que você tem um cartão com limite de 10 mil dólares. Agora, imagina se você tem 5 cartões e cada um tem um limite de 10 mil dólares. A partir de agora, você já tem um poder de compra de 50 mil dólares. Se você tiver um cartão só, você só tem 10. Então, o banco, além de ver o histórico de você pagar direitinho, ele vê que você consegue manusear 5 cartões sem problema, você paga todo mês, consecutivamente. E, além disso, ele te dá essa linha de crédito de 50 mil. Então, é muito mais dinheiro, muito mais poder de compra e o banco vê você também como mais cuidadoso com o seu crédito. Olha, que legal. Então, é interessante que as pessoas tenham mais linhas de crédito. Se você for comprar um carro, compra no social, é uma linha de crédito. Se você abrir uma linha de cartão de crédito, já é uma segunda linha. Mas olhar todas as pontas. Exato. Mas o fato, porque no Brasil, eu estou tirando com referência o Brasil, mas, por exemplo, no Brasil, se você vai lá e pede cartão de crédito para um banco e vai tentar financiar um carro depois e consulta, eu lembro que abaixa o score por conta de consultas e falar que você está buscando muito crédito. E isso aqui também... Também. Aqui a gente chama o hard hit e o soft hit. Se você fizer muito disso, dá problema, realmente, porque você está consultando muita coisa. Eu não indicaria para você aplicar para 3 cartões de crédito no mesmo mês. Interessante. Então, porque vai ter um hard hit, porque são várias companhias, várias instituições checando o seu crédito para ver se eles vão te dar o crédito, para ver se vão te dar o cartão e de quanto e a qual juros. Então é melhor que você faça. E outra coisa que também se você tiver assim 3 inquiries por mês, abaixa o seu crédito. Uma outra coisa vamos supor que você está buscando um financiamento para sua casa. Aí você vai numa companhia ou vai em um banco e pede para checar o seu crédito. E agora daqui 1 semana ou 2 dias você vai em outro banco para checar, para ver qual o banco que oferece o melhor juros. Isso já não dá interferência no seu crédito, por quê? Eles te dão um período
Porque eles entendem, olha, ele foi num banco, agora ele vai em outro. Ele está procurando o melhor banco, o melhor melhor financiamento. Aham. Então isso já... Agora, se você for num banco, aí você vai ali na concessionária de carro, vai ali na coisa de celular, já são 3 coisas que não tem nada a ver, isso também afetaria. Ah, legal, legal. Se é do mesmo segmento, não tem problema. Eles te dão, acho que de 30 a 45 dias para você fazer uma busca e encontrar o melhor financiamento para você. Ah, legal, legal. E dá para o pessoal comprar casas lá do Brasil? Tipo, o cara entra em contato com você e ele fala, eu quero comprar uma casa. Tem como financiar? Ou só à vista? Tem sim. Obviamente que as guidelines mudam totalmente porque agora vai ser um investimento internacional. Aham. Esses planos que eu te falei do FHA, de 1% de entrada, 3.000% de entrada, não existe para investidor internacional. Então o dinheiro não só tem que entrar legalmente no país, vai ser comprovado a fonte do dinheiro lá no Brasil ou em qualquer país que vier, e vai ser encarado como um investimento internacional, então você tem que pagar ou todo o financiamento ou colocar no mínimo 30% de entrada do valor. Do valor. E aí tem toda aquela malha fina, vamos supor que a pessoa... Geralmente quem faz isso compra é um investimento comercial, então aí o banco vai olhar se o próprio investimento vai se manter ou se a pessoa vai ter que mandar o dinheiro de fora para cobrir as despesas mensais. Normalmente, igual eu te falei, o dinheiro vem para algo grande, né? Então, imagina que um investidor queira comprar o seu condomínio. Já tem todos os apartamentos alugados, então o banco vai levar em consideração tudo que o condomínio produz mensalmente e abater no valor do custo operacional, do custo do financiamento e determinar se o comprador tem condições de fazer esse investimento. Ah, legal. Porque para o banco é muito risco fazer um investimento internacional, né? Entendi. Não, é porque tem um amigo meu que acontece mais isso na Flórida, né? Ele até quando eu falei que tava vindo pra cá, ele falou, cara, eu tô querendo comprar uma casa lá na Flórida e tal, né? Tô vendo aí a documentação, aí por isso que eu falei, aproveitar e deixa eu perguntar, porque... Ele tá lá no Brasil? Tá no Brasil. Então ele teria que fazer como investidor internacional. E nesse lance de investidor internacional tem um visto de investidor. Aplicaria para casa também, no montante ou não? Seria diferente? O visto em si? O visto, para você obter esse visto, você já tem que ter algo planejado, né? Imagina que você vai comprar uma franquia. Aí você já tem que ter toda essa documentação da franquia, a intenção de comprar, o comprovante que você tem toda a condição para que o governo libere o visto para você já vir com esse visto, porque você vai ter um negócio que vai gerar... Isso comercialmente. Mas uma casa, por exemplo, não daria benefício nenhum em questão do visto, né? Não. Então a pessoa compra uma casa, simplesmente comprou, beleza, você vem como turista, volta embora e tá tudo certo. Então, aí a questão da pessoa vir como turista, ela teria que, por exemplo, ou ela vai comprovar que o dinheiro realmente já está no Brasil, já tem toda a fonte do dinheiro, né? Então ela teria que comprar como investidor internacional, independente do visto ser de turista ou não. Entendi. Né? Não, beleza. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso aí que você quer fazer, sobre o canal que você está querendo montar, alguma coisa? Então, pessoal, a intenção do canal seria... O processo em si é muito complexo e cada caso é um caso. Seria impossível eu querer fazer um vídeo e cobrir todas as áreas. Então, o que eu pensei em fazer é colocar um canal, criar um canal no YouTube e colocar algumas coisas no Instagram, no Face, vídeos curtos, onde todo dia eu possa explicar uma parte do processo. Seria mais fácil para a pessoa processar todas as informações. E até porque, se eu parar aqui para falar 1 hora, eu não vou conseguir cobrir tudo. Provavelmente eu vou esquecer alguma coisa. Sim. Então eu vou me dar esse luxo de poder, daqui 3 meses, falar de um assunto novo que aconteceu naquele dia, para não evitar de esquecer alguma coisa. E como o negócio é tão complexo, os dias em si, de começo a fim, de preparar a pessoa até o dia que a gente assina a escritura, acontece muita coisa, né? Então, a intenção era dividir conhecimento, apresentar para a sociedade, para a comunidade brasileira, essa nova possibilidade, onde a gente tem que vir, tem que trabalhar, temos que fazer o trabalho necessário, mas chega um ponto que a gente pode colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. Né? Então, o que eu queria é apresentar para a comunidade esse novo conhecimento, que eu percebo que tem muitas pessoas que obtiveram sucesso financeiro, tem companhias aqui,
mas eles não têm essa aptidão de passar para frente, educar as pessoas, dividir, né? Aham. E eu sou um crente em que a gente dividindo, a gente multiplica. Então eu simplesmente estou fazendo aquilo que já está dentro de mim. E eu creio que se eu dividir com você hoje algum conhecimento, outras pessoas ali na frente você vai beneficiar. Com certeza. E como o pessoal faz para te encontrar na rede? Na rede, vou abrir então meu canal no YouTube, né? Aham. Mas por enquanto eu tô lá no Instagram, tô como Luke Souza Realtor. E no Facebook eu tô como Luke Souza. E aí a pessoa pode me encontrar lá. E tem também a minha website que tá no pintorealestate.com, que tem lá algumas casas, algumas fotos. E se a pessoa tiver alguma dúvida pode entrar lá e colocar o nome, informação, o que a pessoa está buscando. Uhum. E aí eu faço toda a preparação da pessoa para que ela possa vir a estar pré-aprovada para a compra do imóvel. Maravilha. Então é isso aí. Luciano, muito obrigado. Obrigado por tudo aqui. O nosso bate-papo foi foda, velho. Você é foda, cara. Gostei demais, viu? Obrigado muito você. obrigado aí. Você é um cara sensacional. Você vai ter muito mais sucesso. Tenho certeza disso. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente aqui. O e-mail é contato@2acast.com. A nossa página no Instagram é 2a.cast. E o nosso canal no YouTube, 2acast também. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente ou manda um direct que a gente tá lá para ajudar vocês, beleza? Um abraço e tchau!